Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. A 11 de novembro de 1975, faz precisamente 50 anos no dia em que este programa está a ser emitido pela primeira vez, a independência de Angola foi proclamada por Agostinho Neto. No dia anterior, portanto, 10 de novembro de 1975, o alto comissário português em Angola já tinha declarado o fim da administração portuguesa, entregando a soberania do país ao povo angolano. E esta formulação, entregar a soberania ao povo angolano, pode parecer óbvia aos mais distraídos, mas não era de todo, porque entregar ao povo, assim, de um modo geral, naquele caso era não entregar a ninguém em particular. Ou seja, nem ao MPLA, de Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, nem à FNLA, de Olden Roberto, nem à UNITA, de Jonas Savimbi. O problema era este. Naquele momento, Angola já estava à beira de uma guerra civil que eclodiu oficialmente no próprio dia da independência e nunca se chegaram a realizar, por causa disso, eleições em Angola. Aliás, as primeiras eleições em Angola tiveram de esperar pelo ano de 1992 e correram horrivelmente mal, com acusações de fraude eleitoral e o posterior massacre de milhares de apoiantes da UNITA. Mas naquele dia 11 de novembro de 1975 não foi só Agostinho Neto a proclamar a independência de Angola. Olden Roberto e Jonas Savimbi acabaram por fazer o mesmo, cada um no território que tinham sob controle. Só que Neto e o MPLA controlavam Luanda e isso fazia toda a diferença. Rui, quando os portugueses decidiram colocar a soberania de Angola nas mãos do povo, ainda havia alguma esperança de que as coisas pudessem correr bem? Ou toda a gente já sabia o que ali vinha, que vinha ali uma guerra civil que acabaria por durar quase 30 anos? As esperanças eram... Há sempre gente otimista, mas aqui neste caso penso que não teriam muitas razões para otimismo. A guerra civil, de facto, já tinha começado em termos práticos em maio, junho, julho de 1975, já tinha uns meses. Logo a seguir, poucos meses depois do acordo de Alvor, de que já aqui falámos, o acordo entre Portugal e os três movimentos armados, os três movimentos políticos armados em Angola, para a independência de Angola. As autoridades portuguesas, através do acordo de Alvor, tinham renunciado aos meios de manter a paz, tinham reduzido as suas forças militares e depois tinham deixado os movimentos independentistas armarem-se com o apoio externo. Portanto, era quase, no verão de 1975, era quase impossível que não houvesse uma guerra civil, isto é, que o poder em Angola não viesse a ser disputado pelas armas. Isto era um contraste enorme, o que se estava a viver em 1975, com o que se tinha vivido em Angola um ano antes, em 1974. Em abril de 1974, quando há a Revolução em Portugal, Angola é praticamente um território sem guerra. As operações militares em abril de 1974 decorriam a centenas de quilómetros das principais zonas de povoamento e de atividade económica. O MPLA tinha sido derrotado militarmente pelas forças portuguesas, estava dividido em várias fações, em parte também por causa da derrota, tinham-se desentendido, tinham-se acusado uns aos outros das coisas não correrem bem, não terem corrido bem. A FNLA parecia contida pelos interesses do líder do Zaire e, portanto, não estava a fazer também muita coisa, e a UNITA tinha chegado a um acordo com o exército português para suspender operações armadas nas zonas onde a UNITA tinha presença. A guerra depois reacendeu-se um bocadinho logo a seguir ao 25 de abril de 1974. Tirando a UNITA, quer a FNLA, quer o MPLA, perceberam que as tropas portuguesas estavam, depois da Revolução em Portugal, tinham alguma relutância em combater e, portanto, podiam, ao atacar as tropas portuguesas, fazer pressão sobre a parte portuguesa nas negociações e, portanto, ali em maio, junho, julho de 1974 houve ali um bocadinho de operações militares, mas, repito, tudo isto era muito longe dos grandes centros de população e de atividade económica. E as perspectivas... No ano de 1974 toda a gente estava muito otimista, curiosamente, e muito esperançosa. Portanto, Angola era o terceiro país mais rico da África.
tinha o melhor parque industrial da África, fora da África do Sul, era o 5º maior produtor mundial de café. Havia centenas de milhares de crianças angolanas que estavam a entrar nas escolas primárias, portanto havia um esforço enorme, conduzido pelo Estado português ainda, de escolarização da população angolana. Portanto, toda a gente parecia muito otimista em relação à independência, isto na independência. Porquê? Porque a prosperidade era tão grande que parecia que iria haver bom senso para não a pôr em causa. Isto é, o que é que alguém tinha a ganhar em pôr... em destruir tudo aquilo que estava a ser feito. O Luanda estava-se a expandir, prédios, uma vida espantosa. Sim, a maior parte da população negra era mais pobre, mas mesmo assim estava a ganhar conforto, a viver cada vez melhor, também aproveitando essa prosperidade. Angola não era um país como é agora, portanto temos de pensar numa Angola muito diferente do que é a atual. É uma Angola com muito menos habitantes, tinha entre 5 a 6 milhões de habitantes. Portanto, tinha menos habitantes do que Portugal em 1974. Sim. E muito menos do que hoje. Hoje tem 40 milhões, portanto tem 4 vezes a população portuguesa. Naquela altura tinha menos. A população de 74. É muito impressionante. Era sobretudo um país rural. Apenas 10% da população vivia em cidades. Hoje, 63% da população vive nas cidades. Só para terem uma ideia, Luanda, em 1974, tinha 475 mil habitantes, tinha 7% da população angolana vivia em Luanda. Hoje, a área metropolitana de Luanda tem 10 milhões de habitantes. 1/4 da população de Angola vive em Luanda. Portanto, um país com muito menos habitantes e fundamentalmente um país rural ainda, em termos da sua população, da distribuição da população. A população vive sobretudo nos campos. Vive ainda nos campos. Portanto, em Angola não há pressão em 1974 para uma pressão militar que os movimentos armados pudessem exercer para Portugal, para as forças portuguesas retirarem. Também não há um só movimento a quem entregar o poder, como é o caso da Guiné ou com o PAIGC e de Moçambique com a Frelimo. Portanto, aqui a parte portuguesa podia negociar com os vários movimentos armados, o que lhe daria, portanto, mais margem de manobra para a negociação. Mas, no entanto, as coisas começaram logo no verão de 74 a complicar-se um bocadinho. Há muitas greves nas cidades angolanas e há a influência de ativistas do MPLA e da FNLA, sobretudo, que agora estão em liberdade, portanto agora há liberdade, depois do 25 de abril de 1974, e que começam a investir, quer dizer, nos bairros periféricos de Luanda, por exemplo, os chamados Moceques, uma espécie de bairros da lata, vamos chamar assim em termos portugueses, e começam aí a criar entre essa população, a tentar criar apoiantes e a tentar mobilizar essa população para uma contestação do regime português. Portanto, a partir de julho de 1974 há ataques às chamadas cantinas, isto é, às pequenas lojas, quer de portugueses, quer de cabo-verdianos que existem nos Moceques. E começam a ser atacados. Os cabo-verdianos também apanham por tabela porquê? Sim, não são angolanos, quer dizer, são estrangeiros, quer dizer, isto é outro caso em que nós temos, aliás, para perceber Angola, quer dizer, aquela população só é uma população africana quem a vê de fora, quer dizer, entre eles distinguem-se todos entre eles. Outra coisa que começa também a acontecer a partir de julho de 74 é grandes números, dezenas de milhares de trabalhadores agrícolas no norte de Angola começam a pedir para serem repatriados para o sul. Porquê? Porque as outras populações originárias do norte estão a dizer para eles: vocês não são daqui, são estrangeiros, vão-se embora. E, portanto, os portugueses têm que começar a transportar estas populações. Isto é, antes mesmo dos portugueses começarem a abandonar Angola, em grande escala, o êxodo dos europeus, há um êxodo de populações africanas que são obrigadas por outras populações africanas a sair porque são estrangeiros. Isto é, para eles são estrangeiros. Por exemplo, como é que todos aqueles trabalhadores que estão no norte e que são originários do sul e começam a pedir às autoridades portuguesas para serem repatriados para o sul. E porquê? Porque estão a sofrer ataques e pressão das outras populações locais que os veem como... Eles falam outra língua, têm outro aspecto, só para os portugueses é que eles são todos negros.
Entre eles não são todos iguais. Certo. E ao mesmo tempo isso é muito importante. Portanto, a população cabo-verdiana, por exemplo, é toda expulsa de Angola também. Sai toda de Angola, quer dizer, expulsa também como os europeus brancos. Mas o exército português ainda lá estava? Ele estava a proteger esses europeus brancos? E ainda era muita gente. Não, a principal preocupação das autoridades militares portuguesas é, nesta altura, em 1974, conter possíveis movimentos separatistas dos portugueses europeus. Portanto, há cerca de 300 mil europeus, ou talvez 400 mil, os números, ninguém tem a certeza sobre os números, verdadeiramente. É muita gente. Sim, em Angola. Estão quase todos concentrados nas cidades, portanto é um peso muito grande, quer dizer, porque não estão dispersos pelo território, estão todos concentrados em Luanda, Nova Lisboa, nas cidades. Portanto, a sua capacidade de pressão é muito grande. E o grande medo das autoridades portuguesas é que estes europeus desenvolvam um movimento político para uma independência, como se dizia na altura, uma independência branca, como a Rodésia ou a África do Sul, em que eles proclamariam a independência e ficariam eles a governar o território, como aconteceu na Rodésia, tinha acontecido na Rodésia cerca de 10 anos antes. Portanto, há esse grande medo. E, portanto, o esforço das autoridades militares portuguesas nesta altura é conter possíveis movimentos políticos entre os portugueses. Portanto, prender pessoas, deportar aqueles que se mostram mais ativos politicamente para a metrópole, portanto, constantemente a serem presos, metidos no avião e mandados para a metrópole. Além disso, vão aceitar os 3 movimentos armados como os únicos representantes da população de Angola. É essa a base do Acordo de Alvor de janeiro de 1975. Só o MPLA, a UNITA e a FNLA é que são representantes da população de Angola e mais nenhum partido. Há vários partidos, outros movimentos políticos angolanos, também de africanos, que protestam, que dizem, então, mas nós também não somos ouvidos, só estes 3, mas eles... portanto, há uma espécie de curiosamente, há uma solução militar para a questão de Angola. Quer dizer, é entre militares que se decide o que vai acontecer em Angola, entre os militares portugueses e os militares dos movimentos armados. Os outros políticos, os políticos civis, aqueles que não tinham recorrido às armas, tenham paciência, sim, não contam nada, não vão ter uma voz a dizer neste processo. E nessa altura, entre os militares portugueses, existia uma grande... o Partido Comunista tinha uma grande força, não é? Um ascendente significativo. E isso refletiu-se em favoritismos em Angola? Vai-se refletir, sobretudo durante quando o almirante Rosa Coutinho é presidente da junta governativa, que é entre julho de 1974 e janeiro de 1975. Rosa Coutinho está muito próximo, ou faz parte da facção do movimento das Forças Armadas, que está alinhada com o PCP, com o Partido Comunista Português e com a extrema-esquerda, e nitidamente há um favorecimento da facção de Agostinho Neto no MPLA, porque o MPLA está dividido e, portanto, a primeira coisa que esta parte do MFA, que está alinhada com o PCP, faz é, primeiro, dar a Agostinho Neto o poder dentro do MPLA, portanto, favorecendo, facilitando-lhe muita coisa, quer dizer, o armamento, a concentração. Também era o líder histórico do MPLA. Sim, não era, isso era Mário Pinto Andrade, quer dizer, portanto, e Mário Pinto Andrade estava contra Agostinho Neto, portanto, não era claro quem é que era o líder do MPLA. Aliás, Agostinho Neto em 74 era muito isolado, a União Soviética tinha cortado relações com ele, também tinha deixado de o reconhecer, e portanto ele estava muito isolado, é de facto o MFA. Acabaria por morrer. É a facção do MFA que o vai salvar, digamos assim, que o vai recuperar. Por causa o que é que tinha Agostinho Neto? Agostinho Neto tinha relações históricas com a oposição portuguesa e com o Partido Comunista Português. E portanto, vai ser favorecido por essa razão. Rosa Coutinho também, por exemplo, vai nomear uma comissão administrativa para a Câmara Municipal de Luanda para o MPLA, e vai deixar o MPLA tomar conta das rádios, dos jornais de Angola. Quer dizer, portanto, vai dar ao MPLA uma força, uma presença, ao MPLA de Agostinho Neto,
que o MPLA de maneira nenhuma poderia aspirar se não tivesse sido este apoio do MFA. E, por fim, sobretudo em 1975 e depois do 11 de março, vai entusiasmar o MPLA de Agostinho Neto a tomar conta do poder sozinho, a dizer, ignora o Acordo de Alvor e tenta tomar conta, derrotando militarmente os outros movimentos armados, portanto, ignorar o governo de transição. Tudo isto antes da independência. Não, estamos a falar de 1974, 1975. Reparem, o MPLA, repito aqui, tinha sido derrotado militarmente em 1972-73 pelas Forças Armadas Portuguesas, estava dividido em várias fações, pelo menos em 3 fações, a facção de Agostinho Neto, a facção de Mário Pinto de Andrade, a facção de Daniel Chipenda. Tinha perdido o apoio da União Soviética em janeiro de 1974, a União Soviética tinha cortado relações com Agostinho Neto, e é em 1965, portanto, que a facção de Agostinho Neto vai consolidar a sua liderança no MPLA e vai recuperar até o apoio soviético, e graças às fações do MFA alinhadas com o PCP e a extrema-esquerda. São eles que restabelecem esses contactos, e é isso que lhe vai permitir ao MPLA de Agostinho Neto passar à ofensiva, primeiro em Luanda, em maio, junho, julho de 1975, em que eles tentam expulsar a UNITA e a FNLA de Luanda, portanto, tirá-los de Luanda, vai conseguir isso, e, portanto, em agosto de 1975, o MPLA vai controlar Luanda e uma parte do litoral, incluindo o Porto de Lubito, que é fundamental também para receber armas, para receber armamento. Portanto, historicamente, durante a guerra colonial, entre MPLA, FNLA e UNITA, a presença destas forças em Luanda, propriamente dito, era inexistente. Mesmo em termos de influência. Não digo em termos de guerrilha, digo em termos mesmo de influência. É praticamente nula, quer dizer, não tem. Portanto, o facto do MPLA ter conseguido controlar Luanda, o que tu estás a dizer é que é mesmo um trabalho do MFA. Sim, não há dúvida disto. Não há dúvida que isto é isso, é-lhe entregue por muitas razões que depois vão ser invocadas pelos próprios militantes do MFA. Dito isto, não é verdade que que, por exemplo, em 1975, sobretudo a partir do verão, os comandos militares portugueses em Angola tivessem todos alinhados nesta política para o MPLA. Isso não é o caso dos altos comissários, o general Silva Cardoso, que é alto comissário entre janeiro e agosto de 1975, e o almirante Leonel Cardoso, entre agosto de 75 e depois novembro de 1975. Eles não estão alinhados com esta política para o MPLA das fações do MFA que estão próximas do Partido Comunista e da extrema-esquerda. Aliás, o que eles propõem constantemente é um entendimento entre o MPLA e a UNITA, mas a verdade é que eles já não tinham meios, nem a autoridade, em Lisboa, aliás, para, no meio já da Guerra Civil, fazer mais do que aquilo que eles vão fazer, que é reunir a população europeia nas cidades e depois proceder à sua evacuação aérea. É isso que eles já estão a fazer, porque já não têm meios para fazer mais do que isso. Os movimentos armados estão, nesta altura, já com imensa força e a combater entre si, e as Forças Armadas Portuguesas já estão numa situação de apenas respondem quando são atacadas, às vezes são atacadas e aí respondem violentamente, mas não fazem mais do que isso. Nós estamos a falar dos 50 anos da independência de Angola. Rui, tu estavas a dizer que o MPLA estava no controle da situação em Luanda, muito por força do papel do MFA, ainda que houvesse divisões internas. A facção mais próxima do Partido Comunista tinha criado todas as condições para o MPLA ter a possibilidade, o MPLA de Agostinho Neto ter a possibilidade de tomar conta de Luanda, da capital. Mas nessa altura, significado que isso tinha. E nessa altura, MPLA, FNLA, UNITA, como é que eles estavam distribuídos no território? Todos estes movimentos armados têm bases limitadas, isto é, nenhum deles é bem um movimento nacional. A Frente Nacional para a Libertação de Angola, a FNLA, que é dirigida por Holden Roberto, é um movimento assente na população bacongo, que vive no norte de Angola e no sul do Zaire. Portanto, a força principal da FNLA está
aliás, no apoio que recebe do Zaire do presidente Mobutu. É essa a força principal da FNLA em 1974 e 75. Mas é um movimento do Norte. É verdade que tem, quer dizer, depois há também quem chama a atenção para que na direção dos vários movimentos há gente variada, mas quer dizer, mas as suas principais bases, a sua principal base é de facto o Norte. A União Nacional para a Independência Total de Angola, chamada UNITA, liderada por Jonas Savimbi, assenta no quê? Bem, assenta nesse caso no carisma e até na inteligência de Savimbi. Savimbi é daquele de todos os líderes angolanos, aquele que mais impressiona os digamos que as entidades externas com quem contacta, isto é, os estrangeiros, eles ficam todos impressionados com Savimbi, quer dizer, com a cultura, com a inteligência, com o carisma dele, e portanto a UNITA é muito Jonas Savimbi, mas é também muito aquele que é uma população também, uma população do centro-sul de Angola, que aliás é o maior grupo étnico-cultural de Angola, vive nos planaltos do centro do país, que são a população Ovimbundo. Portanto, esta é a base da UNITA. Aliás, por isso, muita gente prevê em 1975 que a UNITA, havendo eleições, que a UNITA acabe por ganhar as eleições, porque tem o apoio do maior grupo étnico, entre os 9 grupos étnicos que são identificados pelos antropólogos portugueses em Angola. Este é o maior grupo étnico, quase, não chega à metade da população de Angola, mas é quase metade da população de Angola, e portanto presume-se que a UNITA venha a ganhar umas eleições. Aliás, isto é uma das razões para o MPLA decidir, não vamos esperar pelas eleições, vamos tentar tomar conta do poder militarmente, porque se esperamos pelas eleições, a UNITA é capaz de ganhar as eleições. E o MPLA representava quem? O MPLA dirigido, portanto, está dividido em várias fações. Uma delas é a de Agostinho Neto, é essa fação depois que, graças ao apoio do MFA e da União Soviética, vai predominar. Ela representa basicamente uma elite de mestiços e de assimilados das cidades do litoral, especialmente Luanda. Portanto, é isso que o MPLA representa. Muitos destes são pessoas muito integradas na cultura portuguesa, na sociedade até colonial portuguesa, têm antigas ligações à oposição anti-salazarista. Alguns deles tinham sido militantes do Partido Comunista Português. Portanto, digamos, isto é depois uma das razões, às vezes, pela qual as pessoas, aqueles oficiais do MFA que favoreceram o MPLA, dizem por vezes, não, nós favorecemos aquele que era mais fácil de contactar, eram aqueles que que estavam muito mais próximos de nós, quer dizer, porquê? Porque quer Alden Roberto, quer Jonas Savimbi vêm, por exemplo, das missões protestantes britânicas, quer dizer, têm uma outra cultura, portanto, no caso de Alden Roberto, até muito afrancesado, está no Zaire, não estava dentro de Angola, portanto, há quem diga não foi bem por razões ideológicas, foi mais por proximidade cultural. Não estás muito convencido disso? Não, quer dizer, embora admito que possa ter facilitado o facto de haver ali, enfim, de conhecerem-se, às vezes estarem a falar com quem foi estudante em Lisboa e é conhecido deles, e portanto é uma coisa diferente. Mas como o apoio Savimbi não tinha estudado em Lisboa. Não, o Savimbi é nitidamente alguém que tem um percurso fora do âmbito mais, digamos, mais aperteguesado, digamos assim. Por causa do caráter regional da implantação dos movimentos, uma das previsões que se faz, e uma das previsões que se faz com preocupação em 1975, é a possibilidade de divisão de Angola. Isto é, de Angola dividir-se em vários estados. Não apenas por Cabinda, que é o enclave de Cabinda, no caso há também lá um movimento que acha que até quer se tornar independente de Angola, chamada FLEC. Embora depois o Cabinda também acabe de ser dominada por o MPLA, mais uma vez com o apoio do MFA, isto é, com tropas portuguesas que apoiam o MPLA para tomar conta de Cabinda. Mas a ideia é bem cada um destes movimentos, a FNLA no norte, a UNITA nos planaltos do centro, o MPLA no litoral, são capazes de dividir Angola em dois ou três países. Portanto, e aquilo que está a acontecer em 1975, e que as próprias autoridades portuguesas notam, é que, à medida que as tropas portuguesas começam a retrair o seu dispositivo, isto é, a vir para as cidades, a concentrar-se nas cidades, e com eles até a população europeia,
aquilo que está a acontecer aos territórios que eles estão a abandonar é começarem a ser ocupados por um dos movimentos armados que começa a expulsar os outros. Isto é, a atacar e a expulsar os outros. E, portanto, de repente começam a criar zonas homogéneas em Angola em que só há um movimento. Isto ainda em 1975, ainda no verão de 1975. Repito, o MPLA é aquilo que é visto pelo... é o favorito do MFA, mas curiosamente em 1975 é aquele que se revela mais hostil à população europeia. No seu discurso, o discurso violentamente contra os... Enfim, eles de vez em quando dizem que não tem nada contra os portugueses, mas frequentemente mobilizam os seus apoiantes contra os europeus. Basicamente porque a direção do MPLA quer fazer também uma revolução em Angola, quer instaurar uma ditadura de tipo soviético, de partido único, e depois estatizar a economia, e vê a população portuguesa como um obstáculo a essa revolução de tipo soviético. Aliás, como a Frelimo no caso de Moçambique. Pelo contrário, a FNLA e a UNITA, nesta altura, em 75, cultivam a população europeia, especialmente a UNITA, até para ganharem credibilidade, portanto têm um discurso moderado e recebem muito apoio em 1975 dos europeus. Portanto, eles até parecem mais disponíveis para consentir um setor empresarial privado europeu, portanto, para os europeus continuarem a ter os seus negócios. De facto, depois é a própria guerra que vai expulsar os europeus de origem europeia, os europeus de Angola. Portanto, o que vai ser decisivo nessa guerra em 1975 é o apoio externo. E para esse apoio externo, ultimamente nós temos estado a mudar completamente a maneira de ver esta história. Durante muito tempo julgou-se que a guerra em Angola tinha sido provocada pela intervenção das grandes potências. Isto é, os Estados Unidos e a União Soviética tinham decidido confrontar-se em Angola e, portanto, e daí que vinha a guerra. E agora sabemos que não é nada disso. Isto é, sabemos que foram, pelo contrário, os movimentos armados que tentaram implicar, isto é, tentaram envolver as grandes potências, as potências externas no conflito em Angola. Em 1974, nem os Estados Unidos nem a União Soviética estão muito atentos ao que a Angola, nem dão muita importância. Tanto para os Estados Unidos como para a União Soviética, em 1974, a prioridade é Portugal, é o Portugal europeu. Portanto, naquele dia, aquela lenda de que a União Soviética queria ficar com Angola, não é verdade. A União Soviética queria ter um partido comunista num governo de um país da NATO. Quer dizer, era isso que era fundamental e para isso Portugal era a prioridade. Aliás, a União Soviética faz pressão sobre a Frelimo, sobre o PAIGC, para ser benevolente nas suas negociações com Portugal, porque não quer que seja abalada a posição do Partido Comunista em Portugal. Portanto, a prioridade para a União Soviética é o Portugal europeu, não é Angola, nem Moçambique, nem a Guiné. E, aliás, tanto a Frelimo como o PAIGC ressentem imenso esse facto de a União Soviética darem muito mais importância ao Partido Comunista Português do que a ele, às suas lutas. A União Soviética tinha rompido com Agostinho Neto. Os Estados Unidos, que tinham dado apoio à FNLA na década de 60, também não parecem muito interessados, e as potências regionais, o Zaire, que apoia a FNLA, a Zâmbia, que apoia a UNITA, a África do Sul, também não parecem muito interessados em intervir em Angola. Por exemplo, o regime branco do Apartheid, da África do Sul, tinha iniciado em 1973-74 uma detente, estava a tentar normalizar as suas relações com os vizinhos africanos e, portanto, não queria arranjar uma razão de conflito com eles. E por isso é que, por exemplo, no caso de Moçambique, não tinha feito nada contra a Frelimo, tinha deixado a Frelimo tomar o poder em Moçambique no fim de 74, 75, porque não queria, através de uma intervenção em Moçambique, criar um conflito com os outros, com os seus vizinhos africanos. Portanto, não estava interessado. E havia os governos ocidentais que também estavam interessados em que não houvesse nenhum conflito em África, porque achavam que uma guerra civil em Angola iria comprometer a possibilidade dos
regimes brancos da Rodésia e da África do Sul acabarem pacificamente. Isto é, se os brancos, os europeus, fossem expulsos violentamente de Angola, muito provavelmente os brancos da Rodésia e os brancos da África do Sul teriam mais relutância em cederem o poder. Portanto, toda a gente estava, digamos, em 74, externamente, havia quem não quisesse saber de Angola e aqueles que queriam saber estavam todos interessados em que as coisas corressem bem. Portanto, toda a gente está interessada em que as coisas correm bem. A pergunta é porque é que tudo corre mal. Para a internacionalização mais uma vez, é fundamental o apoio do MFA alinhado com o Partido Comunista e com a extrema-esquerda ao MPLA. É isso que permite ao MPLA de Agostinho Neto contactar a União Soviética, e nós sabemos hoje isto através dos arquivos soviéticos, para dizer que o MFA lhe tinha prometido entregar-lhe Angola e que para isso eles precisavam do apoio militar da União Soviética e que o MFA deixaria passar esse apoio militar para dentro de Angola. Portanto, isto é o que os representantes do MPLA nas suas negociações com representantes soviéticos dizem no fim de 74, princípio de 75, se calhar até exagerando um bocadinho as promessas que o MFA lhe tinha dito, temos de admitir isso, mas é isso que eles dizem, é isso que dizem os arquivos soviéticos estudados por uma historiadora, a Natália Telepneva, que fez esse estudo e é o resultado. Portanto, a União Soviética acaba por ceder, digamos, à oportunidade que o MPLA lhe diz que existe, o MPLA de Agostinho Neto lhe diz que existe em Angola. Está bem, então vamos apoiá-los. Mas, quer dizer, portanto, é arrastado pelo... É o MPLA que traz a União Soviética, não é a União Soviética que vai instrumentalizar e enfiar-se. Quer dizer, a mesma coisa Cuba. Cuba também não está muito porque os cubanos empenhada. É que foram para o terreno militar, mais tarde. Cuba também não está. E é mais uma vez o MPLA, quer dizer, que consegue trazer. Quer dizer, e o MFA. Por exemplo, a visita de Hotel Sarava de Carvalho a Cuba no verão de 75 é fundamental, que é o Hotel Sarava de Carvalho entusiasma Fidel Castro para mandar tropas para Angola. Quer dizer, portanto, mais uma vez, o MFA é fundamental nesta... o MFA alinhado com o Partido Comunista e com a extrema-esquerda, não todo o MFA, como é óbvio. Mas de repente, mas a UNITA também acaba por ficar alinhada com os Estados Unidos da América. O que acontece, e isso acontece como? Bem, acontece de uma maneira depois da lógica da Guerra Fria, quer dizer, a FNLA e a UNITA e os seus apoiantes, que são o Zaire e sobretudo a Zâmbia, acabam também por contactar os Estados Unidos. O presidente da Zâmbia, por exemplo, contacta os Estados Unidos e insiste, ele diz, o MPLA, isto no princípio de 1975, o MPLA é um instrumento da União Soviética. Isto é, portanto, exagera também. Não é como ele diz, não é um simples aglomerado de esquerdistas radicais, mas eventualmente pragmáticos como a Frelimo. Ele até contrasta com a Frelimo. Não, a Frelimo são os rapazes que são esquerdistas, mas que estão mais ou menos por conta própria. O MPLA são agentes do KGB. Aquilo é uma coisa... Isto não era verdade, isto é, nem a Frelimo era tão pragmática como ele diz, nem o MPLA era não era um instrumento da União Soviética como ele diz. Mas isto, claro, isto leva os Estados Unidos e setores no governo americano a dizer não, temos de impedir a tomada, enfim, que Angola seja tomada pela União Soviética e se torne uma grande base soviética. Sim. O petróleo de Angola, as riquezas de Angola, claro, vão ficar para a União Soviética. Mas o essencial aqui é que em 1975 são os movimentos armados angolanos e não as superpotências que tornam Angola um palco da Guerra Fria. Isto também nos vai explicar porque é que, nos permite depois perceber porque é que, quando acaba a Guerra Fria, entre 1989 e 1991, não acaba a guerra em Angola. Portanto, a guerra em Angola não é, pura e simplesmente, um produto da Guerra Fria como nos anos 70 e nos anos 80 se pensou em Portugal. Toda a gente em Portugal dizia, não, aquilo é a União Soviética e os Estados Unidos a lutar entre si. Não era bem assim, eram coisas mais complicadas. E a intervenção dos Estados Unidos acaba por ser mais modesta, certo? Sim, é contidíssima. Nós estamos a falar dos Estados Unidos, pós-Watergate, em que há uma grande desconfiança em relação ao poder do presidente. Neste caso aqui é Gerald Ford, que sucedeu a Richard Nixon em agosto de 74 e que tem um congresso do Partido Democrata sempre a desconfiar das iniciativas dele e a tentar limitar quaisquer iniciativas dele. E depois os Estados Unidos pós-Vietnã.
isto é, depois do fracasso enorme no Vietnã, a última coisa que nos Estados Unidos seria popular era dizer, olha, vamos começar uma outra guerra num país, para quê? Para impedir os comunistas de tomar conta desse país. Era a razão do Vietnã e as coisas ninguém queria. E, portanto, o que vai acontecer é que a 20 de dezembro de 1975, portanto, no fim do ano de 1975, o Congresso dos Estados Unidos vai proibir o presidente de apoiar forças anti-MPLA em Angola. Portanto, isso leva ao quê? Entretanto, tinha entrado tropas zairenses e sul-africanas em Angola para apoiar a FNLA e a UNITA, e essas forças, quando percebem que não têm o chapéu dos Estados Unidos para os apoiar, acabam por retirar, ao mesmo tempo em que há uma grande intervenção cubana. No fim de 1975 há 15 mil soldados cubanos em Angola, ao lado do MPLA, com imenso material soviético, está constantemente a ser descarregado nos portos, material soviético. Isso é uma grande vantagem militar. Claro, o MPLA em dezembro de 1905 fica com uma enorme vantagem militar e mais. Entre os governos ocidentais, incluindo entre o governo americano, mas por exemplo, sobretudo no governo britânico, há uma ideia, uma teoria, uma nova teoria, que é a ideia de que se nós deixarmos o MPLA vencer rapidamente, o MPLA é menos dependente dos soviéticos. Isto é, numa guerra longa, o MPLA iria tornar-se cada vez mais dependente dos soviéticos. Mas se nós deixarmos o MPLA ganhar rapidamente, a direção do MPLA vai ficar menos dependente do apoio soviético e do apoio cubano. E, portanto, vamos deixar o MPLA ganhar rapidamente, e é isso que vai acontecer. Os próprios países africanos que tinham apoiado a FNLA e a UNITA vão também alinhar nesta lógica, e em fevereiro de 1976 a Organização para a Unidade Africana vai reconhecer o governo do MPLA como o governo legítimo de Angola. Portanto, a ideia é, não, vamos deixar o MPLA ganhar e o MPLA assim vai ficar menos dependente da União Soviética e portanto, vamos resolver o assunto dessa maneira. O próprio governo, em Portugal, entretanto, tinha-se dado o 25 de novembro de 1975, o MFA, alinhado com o PCP e a extrema-esquerda, tinham perdido a sua influência, mas mesmo aí vai predominar a ideia de que, não, vamos aproximar-nos do MPLA, da República Popular de Angola, que é uma maneira de, digamos, até termos influência depois em Angola. E, portanto, tudo se conjuga no princípio de 1976 para reconhecer o MPLA como o governo da chamada República Popular de Angola. No caso português ainda há muita discussão, portanto há uma parte da classe política portuguesa, dos partidos que lutaram contra o PREC, contra a Revolução Comunista em Portugal em 1975 e que veem esta Angola do MPLA como um produto dessa Revolução Comunista e, portanto, têm dificuldade em aceitá-la, quer dizer, digamos assim. Mas mesmo esses acabam por, enfim, ceder, digamos, a esta ideia de vamos reconhecer o regime angolano. O problema do regime angolano é que não é um regime estável. Isto é, não é um regime estável porque a UNITA acaba por se recompor, enfim, com base nessa população ouvimbunde que depois se sente excluída pelo poder do MPLA e também no interesse depois que a África do Sul acaba por ter em tentar limitar a influência cubana em Angola. Isto é, portanto, a África do Sul acaba por começar a apoiar a UNITA no Sul para a UNITA se reconstituir como uma força militar capaz de defrontar o MPLA e limitar a possibilidade do MPLA apoiar, por exemplo, os movimentos independentistas da Namíbia, que é um território que a África do Sul ocupava nesta altura. Hoje é um país independente, nessa altura era o antigo Sudoeste Alemão, quer dizer, e portanto o Sudoeste Africano Alemão nesta altura está ocupado para a África do Sul, e o MPLA aparece predisposto a apoiar os independentistas da Namíbia, a SWAPO, e portanto a África do Sul começa a apoiar a UNITA para contrabalançar enfim, para dissuadir o MPLA de apoiar a SWAPO. Esse conflito gerado pelo o confronto entre o MPLA e a UNITA acaba por se tornar cada vez mais importante
e uma dimensão cada vez maior a partir dos anos 80. Isso leva também a um grande reforço do contingente militar cubano, chega a 50 mil homens. Portanto, os cubanos nos anos 80 têm mais homens em Angola do que os portugueses tinham tido em 74. Isto tem quase o dobro dos soldados portugueses, quer dizer, é o equivalente ao dobro dos soldados portugueses europeus. Portanto, basicamente o regime do MPLA é um regime apoiado na ocupação cubana, quer dizer, do território angolano, de Angola. Portanto, é uma ocupação cubana de Angola, basicamente. O poder do MPLA internamente também não é estável. O MPLA representa, mais uma vez, uma aliança entre a facção de Agostinho Neto e uma outra facção, uma facção mais de extrema esquerda, mais maoísta, urbana, sobretudo de Luanda, o chamado Poder Popular de Luanda, liderado por Nito Alves, que começa a tornar-se um rival de Agostinho Neto em 1975-76, mas que ainda estão, digamos, aliados contra a FNLA e contra a UNITA, mas depois, quando esse perigo diminui em 76, continuam a dividir-se e isso vai explodir em maio de 1977. Numa guerra civil dentro da guerra civil, isto era uma guerra civil dentro do MPLA, com milhares e milhares de mortos. Provavelmente as mais sangrentas ajustes de conta entre esta facção de Agostinho Neto e a facção de Nito Alves, uma disputa pelo poder em Luanda, que é decidida pelo facto dos cubanos depois apoiarem Agostinho Neto, e Agostinho Neto aproveita para, enfim, matar imensa gente, ou deixar que se matasse imensa gente em Luanda. Portanto, Angola, na década de 80, sobretudo a partir de 1983, entra numa situação de guerra generalizada como não tinha havido entre 1961 e 1974, quando a guerra tinha sido sobretudo na guerra de fronteiras. Isto agora é uma guerra dentro de Luanda, dentro de Angola, abarcando o território, sobretudo os planaltos centrais. É uma guerra mais uma vez, parece uma guerra das populações dos planaltos centrais, dos campos, contra as cidades, portanto, as populações do campo ao lado da UNITA contra as populações da cidade, controladas pelo MFA, pelo MPLA. E a própria FNLA vai desaparecendo aos poucos. A FNLA já não tem importância nesta altura, até porque, entretanto, o MPLA também tinha entendido com o regime de Mobutu, depois de uns confrontos tinha-se entendido com o regime de Mobutu. Basicamente o MPLA tinha herdado dos portugueses uma força militar que é muito importante, que é os chamados catangueses, gendarmes do Katanga. O Katanga é uma região do Zaire, o atual Congo, separatista. Uma grande parte das tropas do Katanga tinham vindo para Angola e estavam mantidas por portugueses. O MPLA herda essas tropas e, portanto, usa como portanto, ameaça, digamos que, deixar os catangueses invadir o Zaire se Mobutu apoiar a FNLA contra o MPLA. Portanto, e de repente há ali um entendimento entre o Zaire e Angola. A verdade é que esta luta faz com que entre 1989 e 1991, quando acaba a Guerra Fria, com o fim da União Soviética, o contingente cubano retira, a África do Sul também retira, mas a guerra não acaba. Há uma tentativa da parte, aliás, mais uma vez da parte portuguesa, do governo português, de tentar estabelecer um acordo entre o MPLA e a UNITA, os famosos acordos de Bicesse, em Portugal, a 31 de maio de 1991, que vão dar origem às eleições de setembro de 1992. As eleições de setembro de 1992 estão muito comprometidas pelo facto dos partidos, os dois partidos, o MPLA e a UNITA, continuarem armados, estão no terreno, estão a ocupar as regiões onde dominam e, portanto, não há uma neutralização militar desses partidos e, portanto, era altamente improvável que quem tivesse perdido as eleições viesse a aceitar o resultado. É isso que acontece, a UNITA contesta os resultados, o MPLA ataca a UNITA em Luanda, tenta eliminar a direção da UNITA e temos mais 10 anos de guerra civil a partir de 1992. Isto quer dizer também, quando às vezes se pensa, poderiam as coisas ter sido diferentes em 1975, bem, com todas estas
predisposição destes partidos e destas figuras e das figuras que os lideram para tentarem impor-se pela força, é altamente improvável que as coisas pudessem tivesse havido um cenário em que as coisas pudessem ter corrido bem. A guerra é uma guerra que vai mudar completamente Angola, e não para melhor. Isto é, vai levar à acumulação das populações nas cidades. Portanto, isto que vemos aqui, hoje em dia, os 60% da população nas cidades, não é um movimento natural. É as populações que a pouco e pouco vão para as cidades, porque apesar de tudo ainda são as zonas mais seguras, um bocadinho mais seguras, porque os campos estão minados, os campos são zonas de batalha, porque é uma guerra convencional, não é uma guerra de guerrilhas, é uma guerra de artilharia, de tanques, etc. Portanto, as populações começam a fugir um bocadinho para as cidades, onde ainda há distribuição de alimentos, ainda há alguns apoios. Curiosamente, em 1974, 75, há uma fuga das cidades para os campos, mas depois, quando a guerra civil começa, nitidamente, as populações começam a fugir para as cidades, portanto, urbaniza a população e depois reduz a economia, basicamente, durante muito tempo, ao petróleo e aos diamantes. Quer dizer, isto é a exploração daqueles recursos naturais que é mais fácil deitar a mão. O caso do MPLA vive de vender petróleo aos americanos, curiosamente, é apoiado pela União Soviética e por Cuba, mas o dinheiro vem dos americanos, do petróleo. Que depois também se aproxima aos Estados Unidos da América, aproxima-se do MPLA. Nos anos 90 vão-se aproximar do MPLA, e a UNITA também de explorar os recursos que existem nas áreas que controla, sobretudo diamantes. E o resultado é a evolução de uma sociedade com grandes desequilíbrios, tipicamente aquelas onde não há uma evolução cívica nem democrática, portanto é um despotismo corrupto, e há um diplomata britânico que em 1975 tem logo uma frase a prever o que é que vai acontecer em Angola. Ele diz esta coisa terrível, que é uma versão africana do Animal Farm. Quer dizer, isto é aquele romance do George Orwell, que em português também acontece, que também é traduzido às vezes com o título de Triunfo dos Porcos, Animal Farm. Portanto, é uma versão africana do Animal Farm, isto é, em que um grupo armado toma conta do país e passou a explorar o país para seu benefício. Não torna Angola muito diferente, infelizmente, de outros regimes africanos, mas comprometeu todas aquelas enormes esperanças que em 1974 houve em relação a uma Angola que podia ter sido um dos países mais ricos e mais prósperos de África, e que vai sofrer 30 anos, basicamente, de guerra civil, e de guerra civil que não foi apenas o período da guerra, é uma guerra civil que vai perverter, vai degradar a sociedade angolana a todos os níveis, muito infelizmente. Bem. Certíssimo. E nesta nota mais triste, acabamos esta edição do Resto da História. Às vezes é assim, mas voltamos para a semana. Até lá.